Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversa Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante da literatura como eu, ou se você está começando, querendo entrar nesse universo, conhecer novos autores, novas histórias, novos livros, você está no lugar certo, eu sou Custódio, e a gente está aqui o tempo inteiro trabalhando com muito carinho esse tema para vocês, sempre com um convidado mega especial, como que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Antes eu gostaria de convidar vocês aí para seguirem a gente nas redes sociais, principalmente ali no YouTube, que toda vez que a gente solta episódio novo, vocês ficam sabendo aí em primeira mão, tá bom? E a gente está aí em todas as redes para chegar de uma forma bem abrangente para vocês, no Instagram, no Spotify, no TikTok, na Amazon Music, em todos os lugares, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje é um convidado mega especial, tá? É um daqueles convidados que tem muita história para contar, né? De tirar o fôlego. Ele é autor, roteirista, especialista em games e storytelling. Foi colunista da Vice e colaborou com os veículos de comunicação como Super Interessante e o The Intercept Brasil. Em 2013, representou o Brasil na antologia de sci-fi Cautions, Dreams and Curiosities, The Tomorrow Project. Em 2019, lançou o conto afrofuturista Kangoma pela plataforma 21, na coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Em 2020, se tornou finalista do Prêmio Jabuti com o livro Rastros de Resistência, História da Luta e Liberdade do Povo Negro, editado pela Panda. E em 2021, lançou O Último Ancestral pela HarperCollins. Nossa Senhora, que história, hein? Muito bem-vindo aqui ao História Diversa Podcast, Ale Santos. Prazer, Custódio, prazer todos os ouvintes do podcast, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo falar do que a gente ama, que é a literatura, que é a escrita também, né? Exato. A gente ama fazer isso, a gente faz com um sorriso no rosto aqui, porque é um tema que de fato a gente ama e as pessoas estão curtindo muito aí também esse trabalho. Então a gente ganha mais energia, mais força aí para fazer ainda com mais carinho, né? Super obrigado, Ale, mais uma vez aí. Eu sei que a sua vida é mega uma corrida, que eu sei que eu acompanho você aí nas redes sociais, né? Você acabou de participar aí da transmissão do Oscar e tudo. Eu vi a sua maratona também com isso, então super obrigado aí pelo seu tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Eu queria começar aqui perguntando para você de uma pergunta que em geral a gente começa bem aqui as nossas conversas, que é como e quando começou o processo da escrita para você? A escrita para mim começou com 8 anos de idade, sabe? Eu lembro até hoje do primeiro livro que a minha mãe me deu quando eu estudava numa escola. Ela comprou o primeiro livro para mim e aquele livro fez a minha cabeça tipo explodir, de eu entender que tinha um outro universo para ser explorado e que de repente esse universo poderia ser explorado através da linguagem, sabe? Eu acho que naquele momento, através da leitura, isso se expandiu, isso transformou a minha vida. Eu lembro até hoje desses livros que eu lia quando eu era muito pequeno. Então acho que a leitura é uma das primeiras formas de se relacionar com a escrita. Então foi assim que a escrita entrou na minha vida. Agora, quando que eu comecei a efetivamente colocar a mão na caneta, foi em volta dos 12 anos de idade, graças a um jogo chamado RPG, né? Role Playing Game. Sim. Então eu estava morando em Taubaté, eu comecei tem um amigo meu que chegou e falou assim, pô, Ale, eu vou caçar Pokémon. E falando de caçar Pokémon hoje em dia, a criançada entende, porque tem celular, tem realidade virtual, mas falar em caçar Pokémon em 1999 era uma loucura. E até eu entender que ele estava caçando Pokémon com fichas, dados e outro tipo de coisa, eu demorei para compreender, mas quando eu compreendi, o RPG mudou minha vida, porque eu comecei a mestrar, comecei a escrever as minhas histórias e comecei a criar, construir meus próprios universos de ficção. E eu reconheço muito o quanto esse momento, esse período da minha vida do RPG, ele formou não só a minha escrita, mas o meu processo de pesquisa, o meu processo de construção de narrativas, o meu processo de pensar novos universos, novas realidades. Pô, muito legal, Ale, demais. E
Dentro desse, quando você começou ali a se interessar pela leitura e tudo, como que é? Você se reconhecia nessas histórias que você lia? Aí já entrando num ponto um pouco mais sensível aí da conversa. Como que era pra você isso, assim? Cara, eu não me reconhecia, era um senso de estranheza, era uma forma dupla de reconhecimento. Por exemplo, eu lia muito Cavaleiros da Távola Redonda. Eu gostava muito das aventuras do Percival e de todos os outros Cavaleiros da Távola Redonda. Mas eu entendia que aquilo não era sobre mim. Só que, simultaneamente, ver aqueles caras viajando e passando por aventuras magníficas inspirava eu a imaginar a minha própria aventura magnífica também, sabe? Só que a aventura que eu queria viver, eu tinha que escrever para jogar no RPG, porque no livro não tinha. Então eu meio que consumia, me inspirava e criava algo novo. Então eu não me reconhecia, mas isso não me impediu de aproveitar as narrativas que eu tinha que aproveitar naquele momento, porque era um momento que o nerd na década de 90 não tinha internet. Os livros que a gente tinha acesso eram basicamente bibliotecas e sebos, e eu aproveitei todos eles. Eu lembro que um livro que eu amei, assim, que me inspirou muito, e talvez eu tenha me reconhecido nesse livro, foi A História Sem Fim. A História Sem Fim é um livro que marcou muito a minha adolescência, e aí eu me reconhecia muito no Atreio, que era aquele indígena também, que tinha dentro da História Sem Fim, um personagem. Muito legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, do ponto de vista da escrita, quem foram as pessoas que mais lhe inspiraram, assim, sabe? Quando você escrever, você ainda era muito novo, tinha 12 anos e tudo, mas quem já era a sua referência, ou ali nos primeiros anos que você já estava navegando no mundo da escrita, quem eram as referências, né? Que você olhava e falava, cara, eu quero chegar nesse lugar, esse cara me inspira, ou essa mulher me inspira a chegar num lugar que eu acho que é o lugar que eu devo estar, sabe? Naquela época, né, tipo, pelas referências que eu tinha, Tolkien era a referência máxima, né? O Senhor dos Anéis os predecessores do RPG, assim, sabe? Não teria RPG se não fosse o Senhor dos Anéis. Então, fazer algo como Tolkien é algo que eu tinha muita vontade, sabe? Tipo, de fazer, sabe? Beber 1% do que Tolkien fez na sua obra. E outro nome que me inspirou muito foi Isaac Asimov, porque eu tinha um amigo que era muito fã de Isaac Asimov, e ele me emprestava todos os contos de Isaac Asimov para ler, e aí Isaac Asimov foi aquela explosão, porque o reconhecimento começa a vir um pouco, sabe? Porque ele estava tratando de temas universais. Por exemplo, na obra que foi adaptada para o filme O Homem Bicentenário, o Homem Bicentenário está discutindo sobre a imortalidade. A imortalidade é uma discussão que atravessa todas as formas de seres humanos, sabe? Então, aquilo começa a colocar na minha cabeça questões humanizantes e como eu poderia me inserir dentro daquele contexto. Viagens a outros planetas, encontros com alienígenas, coisas que faziam muito sentido para mim naquela época. E tem um autor nacional que aí depois eu conheci ele por conta de filme, né, da adaptação da sua obra, mas depois eu fui ler a sua obra, que é a minha musa inspiradora, que é o Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, para mim, o Alto da Compadecida é a obra máxima do cinema nacional. Já estou sabendo que vai vir o 2 aí agora, né? De Selton Mello e Matheus Nastergaile. E depois que eu fui ler o Alto da Compadecida, a Pedra do Reino para mim é uma inspiração absurda, porque você tem regionalismo, você tem a recriação do movimento do imaginário de fantasia medieval no sertão, né, que é o movimento armorial. Você tem a projeção da vida das pessoas no sertão. Então acho que é uma obra que me inspira demais. Nossa, que demais. Não, Ariano Suassuna é histórico, né? É incrível demais. E até aproveitando, acabaram de anunciar o Alto da Compadecida 2, né? Sim, todo mundo eu estou muito feliz com essa obra, né? Com os mesmos autores, com os mesmos atores, né? Então acho que vai ficar todo mundo numa mega expectativa aí, né? Cara, o Alto da Compadecida é um filme que, assim, se passar 50 vezes no ano, eu vou assistir 50 vezes, eu vou dar risada 50 vezes.
É um filme que ele é magnífico, ele é um filme quase perfeito, assim, na obra brasileira, cara. Sim, sem dúvida. Ale, e você deu uma passada pela publicidade, né? Conta aí pra gente aí como é que foi essa passagem e o que ela contribuiu aí, ajudou no seu processo de escrita também. Eu me formei em publicidade, né? Sou formado em publicidade aqui numa cidade do interior de São Paulo. E a publicidade, ela moldou a minha escrita ágil. As pessoas falam, pô, como é que ela se dá bem no Twitter? Porque eu escrevo pro Twitter e escrever pro Twitter é escrever para publicidade, sabe? 9 palavras, regras de um slogan, regras de um outdoor, as regras de você como você deve escrever, ser sucinto, ser provocante, ser sedutor e transmitir informação. Né? Bons títulos, então, né? Exatamente, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Eu trabalhei em agências de propaganda, trabalhei em departamentos de TVs aqui da minha região, aprendi o storytelling empresarial, descobri esse termo e eu falei, caramba, eu já faço isso com RPG, eu preciso de alguma maneira unificar as duas coisas e ganhar dinheiro, porque eu já estou fazendo essa fantasia, sabe? Já estou escrevendo esse tipo de coisa, eu só não sei como fazer isso na propaganda. E aí eu consegui, trabalhar com storytelling empresarial. Acho que eu passei quase 8 anos trabalhando com storytelling empresarial. Então, fiz peça de teatro, fiz história em quadrinho, fiz gamificação para bancos, fiz gamificação para eventos de tecnologia, eu gamifiquei startups, eu tenho todo um contexto, assim, envolvimento na tecnologia por conta desse meu viés, assim, de entrar na publicidade e embarcar no mundo digital. Nossa, muito legal, demais, acho que é uma puta experiência. Sem dúvida o Ale escritor hoje, né, é muito resultado dessa experiência aí, né, de tudo que você passou aí também com a propaganda. Você, no caminho da escrita, você foi muito, foi até agora, né, porque a gente não sabe do que você está pensando aí para o futuro, a gente vai te perguntar isso, querer saber disso um pouco mais para o final da nossa conversa, mas o que você produziu até hoje muito em cima de sci-fi e fantasia, né, do ponto de vista da leitura, você também é muito focado nesse gênero ou você acaba lendo, você é mais diverso no ponto de vista da leitura, como leitor? Cara, atualmente eu tenho lido muito por pesquisa, né? Quando você vira roteirista, quando você entra nessa questão de ser escritor profissional assim mesmo, você tá lendo, e eu leio de tudo, eu acabo lendo de tudo, então eu tô trabalhando numa sala de roteiro, por exemplo, eu estava trabalhando numa sala de roteiro que eu tinha que estudar a história dos zumbis e dos vampiros em Hollywood, então fui atrás de literatura sobre isso, para entender e tal. Então eu sou bastante generalista, assim, o Stephen King diz, né, no livro dele sobre escrita, leia de tudo, inclusive coisas ruins, para você saber o que você não deve fazer quando você escrever. Exato, perfeito, maravilhosa dica aí, porque aliás muita gente que assiste a gente, ouve a gente, tudo, é gente que está na escrita, né, ou já escreveu, ou está no processo, ou tem alguma coisa pronta, então essas dicas são super válidas aí, tá, principalmente para essa parte da audiência. E você é um cara que está sempre, cara, tudo que eu acompanho de você olhando para o futuro, né? O que é maravilhoso, assim, é muito bom te acompanhar e ver a sua cabeça, porque realmente é uma cabeça que não está definitivamente é uma cabeça que não está em 2023, ela está muito além disso, né? E você hoje é uma das principais vozes do que a gente chama do afrofuturismo no Brasil, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco o que é o afrofuturismo. Eu acho que não todo mundo teve acesso a esse termo, a esse movimento, e qual a importância de ser esse porta-voz desse tema no Brasil. Então, o afrofuturismo, ele pode ser, se você está vendo a escrita de ficção, você vai parecer que ele é um movimento tipo cyberpunk ou space opera, vai parecer que é um subgênero da ficção científica, e você pode encarar ele dessa maneira assim, porém, ele é um movimento cultural, um movimento que reivindica o espaço de criadores negros na indústria do entretenimento, na cultura pop também, sabe? E é um movimento que começa, que foi definido, o nome veio na década de 90, com Mark Derry, no ensaio que ele fez, porém,
ele já estava sendo expresso por várias manifestações artísticas, desde Basquiat, África Bambata, Janelle Monáe, tipo Tim Maia, vários escritores de ficção científica, Octavia Butler, que estavam colocando a experiência de vida negra na discussão de tecnologia. Então, acho que, assim, para você definir o afrofuturismo, como eu gosto de definir, ele é uma ficção especulativa que trata do contexto da hipertecnologia a partir da experiência de vida de pessoas negras, e também que coloca essa experiência de vida numa conversa de futuro. Nossa, demais, muito legal. E sobre a importância de ser o afrofuturista brasileiro, eu acho que assim, o afrofuturismo ele se molda nos Estados Unidos, e aí se a gente não levanta a nossa bandeira, a gente acaba sendo atropelado só pelo imaginário estadunidense. Então, quando eu me coloco como um dos afrofuturistas brasileiros, eu estou aqui me colocando também para empurrar a nossa cultura, empurrar a nossa perspectiva, o nosso jeito de ser brasileiro, negro brasileiro, também para os Estados Unidos, para que eles percebam que é a visão de ficção científica negra brasileira, além da gente ser só espectador de tudo que eles fazem. Sim, maravilhoso, sem dúvida. Vamos exportar mais, né? O que a gente tem aí de maravilhoso, a nossa cultura, né? Sabe que eu dei uma entrevista pro The New York Times sobre isso, vai sair ainda nos próximos meses. E eu fiquei mega feliz por conta disso, eu já dei uma entrevista sobre afrofuturismo para a BBC de Londres, uma para uma revista francesa e agora para o The New York Times. Então parece que existe sim uma vontade de escutar a gente aqui fora da América Central, fora da América anglo-saxônica. Tá, e aí eu vou pegar esse gancho e falar de que grandes players aí de press, international press, tá vindo atrás de você para querer ouvir você, né, sobre esse tema. E como que a imprensa brasileira está tratando isso? Com a mesma importância? Então, acho que a afrofuturismo é uma pauta que ela é uma pauta muito nerd, sabe? É igual, quase ninguém chama o Pantera Negra de afrofuturismo na grande imprensa, então na imprensa tradicional. Então, acho que ela está com tanta energia quanto a imprensa lá de fora, porque na verdade a verdade é que muitos jornalistas ainda não entenderam o que isso significa pra gente. Sim, eventualmente passa por isso também, né? Então por isso que esse espaço como esse é tão importante para a gente dar mais voz também para esse tema, né? Eu acho que é plantando essas sementinhas que a gente vai, no futuro próximo aí, a gente vai construir e chamar mais atenção para esse tema, para aí eventualmente a imprensa também começar a prestar mais atenção nisso, né? Pois é, totalmente. Eu acho que é assim, a gente vai fazendo o bolo crescer cada vez mais, e a gente está fazendo isso em cada momento, com as nossas entrevistas, com a nossa conversa, com o que a gente tem conseguido expandir dentro dessa narrativa. Sim, muito legal. Parabéns aí, tá, pelo trabalho, lindo trabalho. Ale, quem são seus heróis negros na literatura? Eu não sou um escritor que eu só... eu não sou um escritor que eu só me coloco como, todas as minhas referências são só da literatura, sabe? Porque se você lê o Último Ancestral, ele é uma obra que ele bebe muito da forma de rima do rap e do trap. Sim, então, você cita bastante exemplo, Emicida, né, nas suas coisas também, né? Bastante referência e tudo, sim, né? Até Emicida é um dos meus heróis, assim, sabe? A forma com que ele escreve, a poesia dele me inspira muito. Então, legal. O Último Ancestral, na primeira página, começa com A Rua é Nós, sabe? Então, é uma coisa que eu bebo da Emicida também para fazer isso. Demais. Mas além da Emicida, Clementina de Jesus, né? Clementina de Jesus, aquele meu conto Cângoma, é um homônimo de Clementina de Jesus, Clementina de Jesus. Eu acho que Candeia também é uma grande referência, Cartola é uma grande referência para mim. Tudo isso na base da música. Agora, vamos falando de escrita, Jordan Peele é uma referência para mim. Isso no cinema, Shonda Rhimes é uma referência para mim. Lázaro Ramos é uma referência para mim. Legal. Agora falando de literatura, efetivamente, Colson Whitehead, que foi a primeira pessoa negra a ganhar 2 Pulitzer, com o Reformatório Níquel e com
Underground Railroad é uma referência para mim também. Octavia Butler é uma referência para mim também. E eu acho que são várias assim que eu tenho. Demais, demais. Boas referências, né? E aí tem muita gente, né? Acho que tem um grupo aí de escritores negros que está começando também, né? Que tem todo o desafio de chegar nas grandes editoras e tudo. Alguns deles, inclusive, lançando livros de forma independente e tudo. Independente. Exato. Você é um cara que já tem uma história aí longa, já está lançando livro com grandes editoras e tudo. Que dica, que conselho que você dá para essas pessoas que estão nesse estágio ali mais inicial? Eu não diria que eles estão em estágio inicial, sabe? O que me separa de um escritor que está numa editora independente não é a habilidade dele, não é que eu escrevo melhor que ele, é que eu me projetei melhor do que ele, sabe? É que eu me vendi talvez um pouco melhor do que ele. Então eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que você tá numa grande editora, você é mais profissional que eu. Não, às vezes o cara tem um processo de escrita muito mais elaborado, sabe? Às vezes a arte dele é muito mais sofisticada, não sei. Agora, o que separa uma grande editora de uma pequena é a oportunidade. Às vezes o cara, tipo, é aquele escritor que ele escreve 6 livros, vai pro quarto dele, se enterra e passa o ano sem falar com ninguém nas redes sociais. Aí o que você vai fazer? As editoras não vão querer você mesmo, sabe? Não vão te conhecer. Então você tem que se tornar uma pessoa mais conhecida, aparecer mais, fazer assessoria de imprensa, buscar alguns podcasts, discutir temas interessantes e quentes na internet, se envolver nas discussões sociais que cabem a você. Todo esse tipo de coisa vai acabar te projetando e aí, de repente, você vai acabar saltando para uma editora maior. Porque não é assim, eu tenho medo desse pensamento de, olha, se eu fizer 10 livros numa editora pequena, uma grande vai me querer. Não é assim que acontece. Então, se você se projetar e se tornar uma pessoa relevante, outras editoras vão te querer. Então, é mais por isso do que efetivamente pelo quanto você escreve. Não, sim, sem dúvida, super concordo. Olhando por esse aspecto, eu tenho visto alguns movimentos, por exemplo, de oficinas só para mulheres, né? Oficinas para grupos mais nichados, né? Infelizmente, a gente ainda tem que conviver com isso. Você acha que é o caso de ter oficinas para grupo de pessoas negras que eventualmente estão começando, estão na batalha? Eu falo isso, ao mesmo tempo eu fico pensando, eu estava na Bienal vendo uma palestra da Ana Maria Gonçalves, né, que escreveu Um Defeito de Cor, que é um livro que eu amo, assim, de paixão. Talvez um dos melhores livros que eu já li na vida, e não foram poucos. E uma menina, na hora das perguntas, uma menina negra, uma menina de mais ou menos 17, 18 anos, pegou o microfone e falou assim, tipo, ela chorou na hora de perguntar, porque assim, cara, como que, tipo assim, pra mim tá tão longe, Ana, de onde eu tô pra onde você tá, assim, eu sinto que eu não vou conseguir chegar onde você tá, entendeu? Por N razões. Aí você falou um pouco da história da família e tudo, da condição dos pais, da condição da avó e tudo. Assim, senti muito assim aquela situação e uma vontade assim grande de ajudar aquela menina, sabe? Eu tenho certeza que como ela deve ter muitas no Brasil. Então minha pergunta é assim, você acha que a gente poderia juntar mais essas pessoas? Como que a gente poderia fazer um trabalho para ajudar mais esses grupos, sabe? Eu acho que isso é um problema um pouco mais complexo, porque ser escritor não é viável para pessoas pobres, né? Eu nasci de uma família pobre, nasci numa cidade com 90 mil habitantes, onde todo mundo era industriário ou vendedor, então ninguém dizia que eu poderia ser escritor, ninguém acreditava que isso ia ser, até hoje, quando eu encontro uma pessoa numa cidade pequena, eu falo, olha, eu sou escritor, a pessoa não entende que isso é uma profissão. Então, isso vai da educação mesmo. A gente tem um problema educacional brasileiro, a gente tem um problema econômico brasileiro, a gente tem um problema que as pessoas pobres têm que se dedicar a questões mais emergenciais para trazer comida para a própria casa, sabe? Sim. Então, se as pessoas não tiverem problemas tão emergenciais, elas vão poder se dedicar um pouco mais de profundidade à escrita, porque a escrita requer um pouco mais de profundidade. Qualquer livro
que você escreva é no mínimo 5, 6 meses, para depois você ter um retorno sobre aquele livro, a menos que você já tenha um contrato de adiantamento, que é difícil, que é raro nesse país. Então, eu acho que não é efetivamente de você treinar as pessoas, e obviamente tendo mais oficinas, mais pessoas vão se formar ali, mas não adianta nada você formar um escritor e ele voltar para casa e ele ter que trabalhar de outra coisa para poder pagar as contas, sabe? Exato. Então a gente ainda precisa de uma estrutura um pouco maior que não vá só na formação, mas que vá de criar os espaços que se tornem pontes ou que se tornem esteiras para fazer com que aquela carreira seja alimentada durante um bom tempo. Exato, porque o que você está falando sim, você dá essa condição, a pessoa volta para casa, tem que trabalhar 12 horas por dia, assim, vai ter tempo de produzir, né? Então também nesse aspecto não ajuda muito, tem que criar toda uma condição social ali para você dar essa condição de escrita, né? Esse momento de promover esse momento de escrita, né? Essa condição de escrita ali para a pessoa, né? E aí, Ale, falando um pouco na questão de oficinas e tudo, eu vi que você criou um curso de criação para escrita afrofuturista. Conta um pouquinho desse projeto pra gente, como que ele tá, de adesão e tudo. Eu adorei isso, tá? Eu acho que eu não posso falar muito, porque ele ainda não foi pro ar, tem um contrato ali de produção desse curso. Então, mas a gente já deu tipo, recado aqui. Eu botei mais pilha para ele ir pro ar, então... tá? Não sei o que você tá entendendo. E é uma plataforma que essa plataforma ela fechou a operação dela aqui no Brasil, então ela tá lá na Espanha, então eu acho que eu não tenho ideia de quando que esse curso vai ser lançado. Mas é um curso que eu quero trazer um pouco das minhas referências, dos meus métodos e que eu use e que eu passe esses métodos para quem nunca pensou em criar nada sobre afrofuturismo, sabe? Não que ele seja um método engessado que ele vai funcionar para todo mundo, mas se você não tem nenhuma ideia, você tá no zero de escrita, você vai sair desse curso com um personagem criado, sabe? Você vai sair desse curso com um personagem criado e a partir dali você vai poder questionar os personagens e trazer suas próprias referências e seus próprios métodos para transformar ele em algo mais pessoal. Nossa, demais. Parabéns pela iniciativa. Então, fica a torcida aqui para que esse projeto fique de pé em breve, tá? Eu já botei uma pilha aqui para você, tá? Falando, a gente falou de acesso, né, do ponto de vista da escrita, mas a gente também tem que falar de acesso do ponto de vista dos leitores, né? E eu li um tweet seu que eu adorei, que você fala que o motoboy parou na rua para falar que estava lendo O Último Ancestral. Esse tweet eu fico até arrepiado de falar sobre esse tema. Porque é tão maravilhoso isso. Eu queria saber o que isso representa para você. E o que a gente pode fazer, no seu ponto de vista, para que essas pessoas, como esse motoboy, tenham mais acesso à leitura e à literatura? Cara, tipo, para mim representa o sucesso do que eu planejei na minha escrita. Uma das coisas que eu acho que a gente deve fazer para que mais pessoas diversas leiam é mudar a linguagem. Eu penso muito assim, se você abrir Spotify, por exemplo, e ver os números dos trappers, de músicas dos rappers, os caras estão fazendo bilhões de downloads, bilhões de reproduções, tá ligado? E eu falo, porra, tipo, olha só, são bilhões de pessoas ouvindo música e aquilo é texto, aquilo é narrativa, aquilo é crônica. Será que eu não consigo me conectar com essas pessoas? Será que eles vão recusar só porque é um produto diferente de música, é um livro? Será que se eu usar uma linguagem parecida, a gente não se aproxima da galera que gosta do funk, do rap, do trap, do samba? E aí é isso que eu experimentei no Último Ancestral. Então quando um motoboy me para e lê, cara, tem muitas pessoas que já falaram para mim, eu nunca pensei em ler ficção científica na minha vida. Eu li seu livro e eu gostei, foi a primeira vez que eu curti essa parada. E então para mim isso sabe, tipo o maior prêmio que eu poderia ter, saber que as pessoas que eu imaginei que estariam se conectando comigo, que são as pessoas que viveram no meu bairro, que que são da minha família, que são de algum outro lugar, elas se conectam comigo. Isso é especial demais. Sim, muito legal, muito legal. Eu fiquei muito emocionado também quando eu vi essa história, né? Quando eu li o tweet e tudo.
É legal demais, que o trabalho que a gente faz aqui é exatamente isso, assim, como que a gente leva a literatura para mais pessoas, como a gente leva novos autores, como a gente leva novas histórias, né, e como que a gente deixa isso, torna isso de uma forma mais acessível. Aliás, falando nisso, eu fiz uma proposta lá, um vídeo esse final de semana no meu TikTok, de onde eu vou doar livros para as pessoas. Eu vejo muita gente no TikTok falando que gostaria de ler mais ou gostaria de ler e não tem dinheiro para comprar um livro, né? Pelo menos um livro por mês, às vezes um livro até no semestre, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então eu estou fazendo minimamente a minha parte, vou tentar ali comprar 10, 15 livros por mês. Que legal. E doar para essas pessoas, pedir para as pessoas, né, comentarem no post tudo, qual o livro, o autor e livro que elas gostariam de receber em casa. E eu acho que minimamente vou fazer a minha parte aí, Ale, para a gente tentar dar esse acesso às pessoas. Eu fico muito emocionado quando eu vejo os vídeos no TikTok das pessoas querendo ler e explicando que não tem, assim, ou compro o livro ou compro o pão, né? Então, assim, é uma coisa que me toca muito, assim. Um livro é muito caro no Brasil, né? Um livro chega a custar 60 e tantos reais, então Verdade. Isso pode ser metade de uma conta de luz, conta de água, Exato. Conta de internet, então é complexo isso. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente já falou aqui que você é muito conectado com a indústria aí do cinema, de roteiros e tudo, né? E eu vi um post seu também falando do filme Emancipation, né, que é com Smith, que trata de temas muito óbvios da escravidão, como tortura, mutilação, e você fala que não se empolga mais com esse tipo de narrativa. E eu fiquei muito curioso de saber qual é a narrativa que te empolga nesse momento sobre esse tema. Sobre esse tema, eu acho que eu não me empolgo mais, sabe? Ver dor, ver gente sendo chicoteada, saber que as pessoas sofreram. Eu sei que é importante pra caramba contar essas histórias, assim, mas eu acho que tem uma geração que tá querendo ver nave espacial, galera revolucionando, construindo prédios, andando de carros voadores, fazendo música, fazendo dinheiro, fazendo sucesso, sabe? Eu acho que é isso, essas narrativas têm me empolgado muito mais, tanto que são as narrativas que eu tenho escrito, sabe? As narrativas que falam de futuro, ficção e o futuro. Não, demais. E eu vejo também muita gente comentando seus posts, né, em cima dos livros, pedindo que seus livros virem filmes, séries. A galera marca alô Prime Video, alô Netflix, fica de olho aqui, a gente quer ver isso no cinema, a gente quer ver isso nas telas, né, essas histórias nas telas. Como isso soa para você? Você já tem algum projeto em vista nesse aspecto? Então, o Último Ancestral foi negociado com a RT Features, né? Eles estão iniciando os trabalhos para adaptar o Último Ancestral. Então, eu estou muito nessa ansiedade de saber como isso vai se dar nos próximos meses, talvez anos, mas já é uma realidade para mim, assim, e é uma realidade que eu nunca pensei alcançar e eu atingi essa realidade. Então, agora que eu estou voando alto, assim, eu quero voar cada vez mais alto ainda. Demais, demais. A gente tá louco para ver essas histórias então aí nas telas, porque aí também a gente chega em mais pessoas com um tema aí que é muito relevante, sim, né, para todo mundo. A gente não fica tão na dependência só do livro, né? É uma forma da gente dar visibilidade para essas histórias, para esse pensamento, né? Para levar para muito mais gente. Que bom que então que os streamers estão olhando para o seu trabalho aí, para a gente dar mais visibilidade para ele também. Você foi mudar um pouquinho aqui o tema. Você foi um influenciador, né, que usou muito o Twitter, né, para se expressar, né? E qual a sua opinião sobre esse momento do Twitter hoje? Você continua usando depois de todas essas mudanças aí que teve, desse momento atual, Elon Musk aí? Ele é, infelizmente, a minha principal rede, né? Eu queria que a minha principal rede fosse outra, porque o Twitter é um lugar de muita discussão e que não traz muita coisa para você, sabe? Tipo, gera visibilidade, gera repercussão, mas gera muito cancelamento, gera muito engajamento pela treta. Então é um lugar meio tóxico, meio difícil de estar o tempo todo acessando.
Mas assim, eu ainda tenho que estar lá, porque como escritor, eu preciso me conectar com a minha audiência, e eu tenho 140 mil seguidores, 144 mil seguidores ali, eu não posso simplesmente falar assim, olha, não quero mais me conectar com vocês, acho que isso não vai acontecer. Não, perfeito. É muito mais. Você está muito mais olhando ali para o respeito e pela troca que você tem com a sua audiência na plataforma, na verdade, né? E eventualmente isolando um pouco as outras coisas, né? Que faz. Eu tento, eu nem sempre consigo, mas eu tento. Maravilhoso. Ale, a gente sabe, né, que você está construindo muita coisa aí, né? Você está produzindo muito, né? Principalmente aí nos últimos anos. A gente vai falar daqui a pouquinho dos seus livros aí. De onde vem essa sua força, assim? O que faz o Ale levantar da cama todos os dias? Escrever, para mim, é construir a minha estrada de tijolo dourado, sabe? Eu tenho que acordar e fazer uma coisa nova, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum, senão eu posso morrer no meio do caminho. Escrever é o que mudou minha vida. Eu escrevi no Twitter e me tornei alguém, eu escrevi um livro e virei uma referência, eu escrevi um outro livro e virei roteirista, sabe? Então eu encaro a escrita como uma mobilização da minha própria vida. Se eu não escrever, eu vou ficar parado. Então não é que eu tenha força, é que eu tenho desespero por me movimentar cada vez mais. Ah, muito bom. É a ansiedade, a inquietação, na verdade, né? Exatamente, a ansiedade. Eu fico pensando, qual que é o próximo passo, sabe? Ah, que demais. Você inspira a gente demais, cara. Pessoas como você inspiram a gente demais, tá? De verdade mesmo. Pô, obrigado. Que a gente sabe, um chefe meu falava pra mim, não tá fácil acordar no Brasil, tá? Não tá fácil levantar da cama no Brasil. E é um pouco isso, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente tem que ter muito clareza do que a gente quer fazer e produzir e para o quê, pra gente levantar da cama todos os dias, né? E sabe que o meu primeiro livro de ficção, Última Ancestral, eu escrevi durante a pandemia. Então, e quando eu comecei a escrever, não tinha vacina. E eu ficava pensando, cara, e se eu morrer amanhã, tá ligado? E se de repente eu morro amanhã? Eu tenho que escrever o máximo que eu puder. O máximo que eu puder para deixar alguma coisa. Que outra pessoa termine meu livro. Mas eu vou escrever o máximo. Então tinha dias que eu já cheguei a escrever 10 mil palavras em um dia, quando eu tava escrevendo o Último Ancestral, cara. Foi um momento difícil ali, Não né? recomendo. Mas eu acho que muita gente acabou produzindo muito ali, aproveitou esse momento ali que estava mais em casa e tudo, e acabou produzindo muito. Mas esse seu ponto é maravilhoso, esse seu ponto né, diante do que a gente estava ali, ninguém sabia o que ia acontecer com a gente no dia seguinte, né? Até onde eu vou... A primeira vez, assim, era o sonho da minha vida. É o sonho da minha vida, porque eu falei de Tolkien e eu tinha fechado um contrato com a casa de Tolkien, que é a HarperCollins, né, que publica o meu livro. Então eu falei, caramba, é tudo que eu quis na minha vida, cara, eu tenho que me cuidar primeiro, fiquei me fazendo isolamento pra caramba, e segundo, eu vou escrever o máximo possível, porque se algum dia acontecer alguma coisa comigo, o sonho da minha vida, ele não passou batido, sabe? Eu, pelo menos, tentei fazer o máximo que eu pude. Demais, Ale, fiquei até arrepiado aqui. Como é maravilhoso falar de sonhos, né? Ale, a gente tem um quadro aqui, que na verdade a gente acaba fazendo aqui com todo mundo, que a gente chama de Momento 3Es. A gente pede para você citar, para as pessoas citarem 3 autores ou 3 obras, uma obra para enaltecer, um livro para emprestar e um livro eventualmente, ou um autor eventualmente para esquecer. Quem que você enaltece aí? Você já uma falou obra para enaltecer. É ele ou você quer trazer mais alguma referência aí? Vou enaltecer Sandra Menezes, uma amiga afrofuturista que foi finalista do Jabuti com Céu Entre Mundos, a primeira romancista afrofuturista brasileira a ser publicada numa editora. Vou enaltecer ela, que é uma querida demais. Vou emprestar sobre a escrita do Stephen King, porque eu sempre falo desse livro em todo quanto é lugar. Assim, peguem esse livro, levem para sua vida, porque vai mudar muito a sua vida, assim, como escritor. E para esquecer, cara, eu vou esquecer do Presidente Negro do Monteiro Lobato, que é o livro mais racista da história brasileira.
É um ponto, é um ponto importante. Eu vi até que você cita o Monteiro Lobato aqui, né, num capítulo que você fala da eugenia, né? Você cita ele aqui. O Presente Negro, ele é um livro tão racista que nem o estadunidense aceitado publicar ele nos Estados Unidos na década de 30, cara. Então, assim, tem que ter esquecido totalmente. Maravilhoso. A gente precisa falar sobre isso, né? É por isso que a gente está aqui. Se a gente fosse viver só de passado, a gente não precisaria tá fazendo o que a gente está fazendo e produzindo o que a gente está produzindo, né? Que bom, Ale, é bom que você trouxe esse ponto, sim. Você pode repetir quem é autor, então, do Enaltecer? Que eu particularmente, quero anotar aqui que eu quero... Sandra... Quero essa referência. Anota aí, ela tem que trazer... Você tem que trazer ela aqui. Sandra Menezes escreveu O Céu Entre Mundos, é a primeira romancista afrofuturista do Brasil a ser publicada numa editora, e foi finalista do Jabuti comigo ano passado também, porque ano passado, o Último Ancestral também foi finalista do Jabuti. Nossa, maravilhoso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Sandra, já fica o convite aqui para você, tá bom? Para você vir aqui falar com a gente. E na hora que eu terminar aqui, eu já vou atrás do seu livro, tá? Que eu adoro conhecer escritores novos, histórias novas, referências novas. Tenho certeza que se tá vindo do Ale, eu tenho certeza que é coisa boa aí, tá? Então já tô curioso já para conhecer seu trabalho. Ale, vamos falar um pouquinho então aqui dos seus livros aqui do Último Ancestral e do Rastro de Resistência. Falando do Último Ancestral, que é seu último livro aí, que você falou que com essa história linda que você contou pra gente, de como você produziu esse livro, né, num período tão caótico, mas com um sonho tão grande por trás, né, talvez por isso que ele seja tão maravilhoso, ou mais maravilhoso ainda, que é o Último Ancestral. Você pode contar então um pouquinho dele aí pra gente? Último Ancestral é a história de uma região chamada Nagaste, que é um distrito que esse distrito foi ocupado por uma raça chamada Sigens. Essa raça Sigens, ela empurrou todas as pessoas negras para uma favela e criou realmente uma muralha ali para separar as pessoas negras dessa favela e impediu que essas pessoas tivessem religião. Porque os Sigens, eles acham que a tecnologia é o ápice da experiência humana, as religiões são primitivas. Dentro dessa favela, você vai encontrar um monte de gente que está num movimento autodestrutivo, roubando e e tentando sobreviver à violência policial dos guardas de fronteira, até que um personagem, que é o Elia, ele descobre que ele tem o espírito de um último ancestral, que seria quase que um ser capaz de andar no mundo dos homens e dos ancestrais, uma última conexão com essa espiritualidade, sabe? E ele descobre que esse garoto, ele tem esse dom, ele tem esse poder, e ele vai acabar entrando numa jornada que vai para descobrir como utilizar os seus poderes e também para reconquistar o distrito de Nagaste para todas as pessoas negras de Obambo, que é essa favela. Nossa, demais. A história é incrível, né? Eu tô curioso para ler. Não li ainda, tá na minha lista aqui. Vou, com certeza. Ele é um livro que, assim, ele foi finalista do... É interessante esse livro, porque, assim, ele foi finalista do CCXP Awards como melhor ficção. Ele foi finalista do Jabuti como melhor romance de entretenimento. Foi finalista do Jabuti também como melhor capa. Foi finalista do Prêmio de Design Latino-Americano de melhor capa. Prêmio Nacional de melhor capa também. E também foi indicado ao Prêmio Cultura do Estado de São Paulo, na categoria livro. Meu, que maravilhoso. Né, assim, como é lindo a gente sonhar e quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, em geral, a retribuição vem, né? Eu acho que isso é um pouco do retorno, né? Do quanto você se dedicou para esse projeto. É o mundo devolvendo um pouco de volta para você, né? Sim, as pessoas, assim, eu sou um escritor muito disciplinado, eu acabei de entregar meu terceiro livro para a editora, né, e eu escrevi em 5 meses, 65 mil palavras. Eu sou muito disciplinado, eu conto muito com a minha disciplina, eu tenho que acordar e escrever 1000 palavras por dia, eu tenho que entregar essas 1000 palavras, eu tenho que continuar avançando na narrativa, eu tenho que criticar a minha própria narrativa, eu tenho que fazer coisas melhores constantemente, assim, e porque eu sou muito crítico comigo mesmo.
E o Último Ancestral, ele foi essa entrega, sabe? Eu entreguei, falei, já que eu tô na HarperCollins fazendo algo do lado de Tolkien, cara, eu vou entregar tudo que eu tenho de mim. Né? Hemingway diz que a escrita ela é completa quando a gente tá esvaziado emocionalmente. E quando eu senti que eu não tinha mais nenhuma emoção para entregar no Último Ancestral, tanto que assim, o dia que eu entreguei a última página, foi horrível e foi maravilhoso, porque eu tive dor de cabeça para revisar a última página, demorei 6 horas para revisar 2 parágrafos. Nossa. Na hora que eu entreguei, eu comecei a chorar. Eu fiquei totalmente, eu chorei pra caramba, abri uma cerveja, uma pizza, comemorei, coloquei uma música, liguei pra minha editora, falei, ouve essa música aí na hora que você estiver lendo o último parágrafo, porque é a música que eu tô ouvindo aqui agora, sabe? Foi uma coisa muito assim. Ah, muito bom, maravilhosa essa história. Então eu vou repetir, quando eu ler o livro, quando eu terminar de ler o livro, eu vou fazer esse mesmo ritual que você fez aí para fazer minimamente jus ao seu trabalho e à sua emoção aí também, tá? Adorei essa história também. Ale... É muito louco porque eu repeti isso. Quando eu escrevi A Malta Indomável, no dia que eu entreguei, foi um surto, assim, sabe? Porque você... Pô, tipo, ser um escritor no Brasil, cara, tipo, ter uma grande editora acreditando no seu trabalho pela segunda vez com um livro de ficção científica, sabe? É uma responsabilidade muito, muito forte, cara. Então, quando eu concluí a última página, esse catarse bateu em mim de novo, cara. Eu falei, caramba, qual é o que eu tô fazendo, cara? Tipo, não era pra eu estar fazendo isso. Não era pra eu ser esse escritor, mas eu sou, tá ligado? Então, isso foi muito poderoso pra mim. Não, demais, demais. E é um território, né? Assim, é muito importante ter escritores nacionais escrevendo nesse gênero, né? Porque é um território até então muito dominado por escritores estrangeiros, né? A referência era muito sobre os escritores estrangeiros, né? Então, que legal que editoras como a HarperCollins está trazendo, né, escritores nacionais, escritores jovens com uma cabeça como a sua, para trazer essa narrativa para os leitores também, os leitores brasileiros também, né? Pois é, e sabe que eu fui anteontem lá na livraria e meu livro estava em literatura internacional. Eu falei, cara, isso não é literatura internacional, cara, isso sou eu. Eu sou escritor, tá ligado? Pra você ver como tá tão, como tá tão, isso, né? Cara. O negócio tá tão colado ali com o assunto internacional que as pessoas te levam para esse lugar, né? Pois é, cara, pois é. Muito, muito legal. Ale, e assim, e qual a sua principal ambição assim com essa narrativa, assim? Qual a frase ou qual o tema que você quer que as pessoas saiam depois de ler esse livro, assim? Qual o recado? Eu acho que eu quero construir um multiverso igual o Marvel brasileiro, sabe? Eu quero construir uma franquia. Eu quero que essa história seja grande e poderosa o suficiente para eu poder empoderar novos escritores, para eu colocar, sabe, Star Wars, por exemplo, qualquer pessoa que escreva Star Wars vai se tornar um grande escritor porque a franquia é muito grande, então acho que quero trazer um poder tão grande para o meu universo, que se um dia eu pegar um garoto da periferia e falar, cara, escreve esse livro para mim, esse garoto vai se transformar em alguém só porque ele está escrevendo uma parte da história comigo, sabe? Eu quero isso, eu vou trabalhar para isso, tem muita coisa para fazer ainda, mas essa é a minha meta. Tá, maravilhoso, Ale, de novo, você inspira demais, cara, a gente. Eu queria falar um pouquinho aqui agora do Rastros de Resistência, tá? Que é esse livro que tá aqui comigo, que eu li numa tacada só, tá, Ale? Eu não aguentei. E obrigado, eu aprendi demais, né, com esse livro, sobre a narrativa que você traz aqui, as histórias que você traz aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho aí pra gente, primeiro do livro, e já queria emendar aqui, perguntando de onde surgiu. É um trabalho de muita pesquisa, que você traz coisas, muitas referências, você traz referências de histórias que aconteceram na Colômbia e tudo. E como foi pesquisar um tema que é pouco registrado, né, por razões óbvias que a gente conhece? Esse livro ele surgiu por causa do Twitter, né? Porque assim, a maior parte dessas histórias eu montava threads sobre elas. Então, meu projeto de pesquisa é a minha vida. Ao tempo que eu ia me reconhecendo como pessoa negra, eu ia pesquisando e trazendo isso para as minhas redes sociais. E aí, um dia, quando eu comecei a contar essas threads, eu comecei a ganhar muitos seguidores, as editoras chegaram e falaram, pô, vamos transformar essas threads num livro.
eu abracei a proposta da Panda, porque a Panda, ela colocou o coração dela nessa obra, assim, dá para perceber o empenho que a Panda colocou na obra. E aí a Panda trouxe uma pessoa para fazer a revisão histórica, porque elas começaram a pensar, pô, de onde você tirou isso aí? Eu não conheço, nunca ouvi essa história, sabe? Então eu tive que trazer todas as referências para as pessoas, assim, que eu já tinha pesquisado. Eu sou um pesquisador RPGista, sabe? Eu vou atrás de montar quebra-cabeça na história, porque é a forma com que eu aprendi a montar a história, sabe? Então foi um processo eu aprendi muito enquanto revisão histórica nisso, né? Foi por isso que eu fui depois trabalhar na Vice, no Intercept e tal, porque eu fui aprendendo pra caramba sobre isso nesse processo, ser profissional disso e tal. E aí, depois que esse livro saiu, ele tem a dele escrita pelo Emicida, né? Que é um grande amigo, assim, sabe? Eu lembro que a editora falou assim, Ale, chama alguém para escrever a orelha do seu livro, caramba. Não custa nada tentar, né, cara? Foi lá para o Emicida, falou, Emicida, quer escrever a orelha do meu livro? Ele, eu quero, mas você vai me pagar. Eu falei, caramba, agora que eu viro pobre, agora que eu me enterro, tá ligado? Aí eu falei, como é que eu vou te pagar? Ele, você vai me pagar escrevendo no meu livro também. Ah, mano, que demais, que troca maravilhosa. O Emicida é demais, né? Ele é maravilhoso, cara, maravilhoso demais, assim, cara. E aí esse livro foi lançado, primeiro livro com meu nome na minha vida, já foi finalista de Jabuti. Hoje ele está em todas as escolas estaduais do estado de São Paulo, que foi comprada pelo estado de São Paulo. Ele virou clube de leitura da ONU também, sabe? E tem algumas novidades que eu não posso contar sobre esse livro, mas está virando aí. Nossa, que legal, você tocou num tema... Meu, eu ia até te perguntar sobre isso, na sequência, assim... qual a importância de ter esse livro nas escolas, mas eu não sabia que ele tinha ido para as escolas. Que bom saber disso, né? Ele tá no biblioteca. E qual o retorno que você tem recebido disso? Porque aí sim tem um acesso grande, né? Dos estudantes e tudo, dos alunos. É muito mais importante do que o Twitter, sabe? Porque você está formando não só o estudante, mas você está formando os professores, cara. Você está dando um material para a cabeça dos professores para eles montarem as aulas. E olha quantas pessoas estão tendo contato, impacto direto com as narrativas que eu escrevi diariamente, sabe? Então, isso é muito mais importante, cara. Isso é muito. O retorno é muito legal porque eu comecei a ser reconhecido mais entre a galera mais acadêmica e tal, assim, dar uma chancela para você. Mas o que me deixa gratificante mesmo é saber que a criançada agora tem a história do Chico Rei na sua cabeça, tá ligado? Tem a história do Benedito Meia Légua, de Zacimba. Dragão do Mar, cara. E esse é um livro você me ensinou uma coisa. Mar, cara. Quantas vezes eu já fui, eu sou cearense, né? E quantas vezes já fui pra Fortaleza, fui no Dragão do Mar, que é um lugar lindo, né? Tem arte, tem show, tem um monte de coisa. Cara, o bastião da abolição no Brasil, cara. Eu não sabia que Dragão do Mar tinha a história que tem. Você me ensinou isso essa semana. Sim, e esse é um livro, assim, o propósito dele é você ler uma sentada mesmo, é um livro que ele é lido por educadores e pessoas semi-analfabetas na mesma intensidade, porque o importante é a história, sabe? Eu escrevi numa linguagem que eu tentei transmitir a maior quantidade de informação sem perder a emoção, e isso faz com que qualquer tipo de pessoa consiga ler, de crianças a idosos e tal. Tem uma tia minha que uma vez sentou, ela não terminou a quinta série, ela pegou meu livro, leu em 2 horas também, e falou, pô, Ale, eu nunca aprendi isso na escola, essa é a minha intenção. Da mesma maneira, se um cara, tipo, uma pessoa é mega letrada, tem os QR Code, tem indicação para mais documentário, tem mais informações que a galera vai buscar. Então é isso, sabe? Eu acho que eu amo esse livro porque ele tem uma função social muito poderosa. Não, demais. Eu adorei a parte dos QR Codes, eu achei uma puta sacada. Você falou aí no começo que veio uma pessoa fazer o double check ali das histórias, né? Não lembro qual foi o termo que você usou aí exatamente. E eu ia falar exatamente isso. Eu falei, cara, com o QR Code não tem como, você vai direto pra história, né? Mas tinha várias informações, tipo datas e questões que não estão em livros tradicionais. Eu fui buscar, cara, sei lá, fico buscando, eu fico olhando muito as hemerotecas, eu fico olhando muito repertório de pesquisa de bibliografia internacional, não sei, fui atrás para trazer todas as informações.
Não, demais, parabéns, puta trabalho legal e que bom que essas histórias estão chegando nas escolas, né? Que infelizmente na minha época de escola eu não tive essa felicidade, né? Então era muito alimentado por histórias, escritores brancos, héteros, com histórias também de uma única cor, né? Ignoravam ignoravam tudo isso, todos esses personagens que eu contei. Eu não aprendi ele na escola também. Como a minha vida teria sido diferente se eu soubesse que eu não sou só um descendente de escravos, que todo mundo dizia, né? Mas você é um descendente de estrategistas, de reis, de intelectuais, sabe? De guerreiros. A minha vida teria sido totalmente diferente. Não, demais. Muito legal. Ale, e você falou que você está entregando, ou entregou mais um trabalho seu aí, né? Você pode contar pra gente o que é, ou pelo menos até onde você puder contar? A editora é a mesma? Claro, já saía. HarperCollins. Vai ser um spin-off do Ancestral. É uma história chamada Malta Indomável. Eu sei que a editora, ela me manda mensagem no Zap. Pô, Ale, acabei de descobrir o enredo do seu novo livro pela imprensa. Muito bom. Mas eu amo a HarperCollins, cara. Eu amo a Diana, a Raquel Koser, que ela saiu recentemente, mas eu adoro todas as pessoas, a Leonora de lá e tal, são pessoas que eu gosto muito de trabalhar com elas. Mas a Malta Indomável, ela é um spin-off, ela vai ser juvenil, o Último Ancestral ele é mais adulto, a linguagem dele é mais adulta, a Malta Indomável é para 14, 16 anos de idade. Ela é uma aventura que vai narrar a história de 3 jovens que se sentem totalmente quebrados, se sentem totalmente à margem da sociedade e ganham poderes para salvar a cidade e participar de uma batalha de destruição de corrida de carro chamada Batalha das Maltas. Então, um lance que eu me inspirei um pouco no Mágico de Oz, sabe? A garotada passar por toda uma jornada para descobrir que os poderes sempre estiveram dentro deles e não necessariamente no que eles achavam que eles tinham recebido. Sim, não, demais. Eu até tô lendo um livro da HarperCollins, da Joanne Didion, né, que é maravilhosa, chama O Ano do Pensamento Mágico. Então é o livro que eu tô lendo agora. Então, obrigado aí, HarperCollins, por ter traduzido também a obra dela aqui no Brasil. Eu comecei a ler o livro dela até por uma indicação aí que eu vi da Juliana Leite esse final de semana. Acabei de ler um livro da Adriana Lisboa, que ela traz muita referência também da Didion. Sim, então eu fiquei muito interessado em ler a obra dela e obrigado, HarperCollins, por ter trazido a obra dela aí também para o Brasil, porque eu tô amando o livro, assim, então eu tô comendo o livro, né, quase literalmente. Então super obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, você tá com um parceiro muito legal, que venha muitos livros e que venha muitas histórias. Você já tem previsão de quando vai ser lançado? Eu vou discutir o cronograma, mas eu pretendo, se tudo der certo, no próximo semestre. Nossa, que legal. Posso dar uma data assim agora, mas eu pretendo fazer isso no próximo semestre. Nossa, que bom, que bom. Estamos ansiosos já, tá? Sim. Legal. Ale, a gente tá chegando aqui no final do papo, tá? Infelizmente, por mim eu ficaria conversando com você aqui mais 2 horas, mas depois a gente pode marcar um café para conversar mais. Adorei muito, muito conversar com você, de verdade mesmo. Eu sou um puta fã do seu trabalho, assim. Recíproco. Então, queria aí super agradecer de novo. Eu sei que seu tempo é muito corrido, mas eu queria muito fazer esse papo com você, assim, o seu trabalho me inspira, e eu queria contar mais da sua história para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também, através do pod. Então, queria demais, assim, te agradecer de novo aí e parabenizar pelo trabalho aí que você está fazendo, todas as frentes, bandeiras que você está levantando, que são tão fundamentais aí para nossa sociedade. Eu fiquei muito feliz de saber que o Rastros de Resistência está nas escolas. Então, demais. Primeiro, te parabenizar por esse trabalho que você está fazendo. Eu sou um fãzaço, assim, do seu trabalho, e agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu só quero agradecer também, sabe, por esse espaço, por essa troca, por essa conversa maravilhosa, assim, sabe? Isso faz a nossa carreira como escritor valer a pena, saber que a gente está conectando, que tem pessoas que se importam, que tem pessoas que nos consideram, sabe? Eu estou sempre aberto para
para me conectar com pessoas que têm essa sensibilidade, e você tem uma sensibilidade maravilhosa para tudo isso. Eu só quero agradecer também por isso. Poxa, muito obrigado aí. Ganhei a semana, se não o ano, com esse elogio aí, vindo de você. Muito obrigado, tá bom? Tamo junto, e vamos marcar um café aí. Tamo junto, vamos marcar sim, vai ser um prazer enorme, tá? Super obrigado aí mais uma vez, tá? E aproveitar aqui para agradecer o pessoal que tá aqui com a gente, tá? Que esteve aqui com a gente no episódio. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, nos todos os canais de social, que a gente está aqui sempre preparando esses conteúdos para vocês com muito carinho, como esse que você acabou de ver, e muitos outros maravilhosos estão vindo aí. A gente está com uma pauta aqui bem cheia e bem qualificada, vamos dizer assim. Então, não deixa de seguir a gente aí para toda vez que a gente soltar conteúdos novos, vocês serem aí os primeiros a saberem, tá? Super obrigado aí por estarem com a gente aí durante todo o episódio. E a gente se encontra aí no próximo episódio que for lançado, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê. Beijo.